Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Você sabe o que é ter letramento racial? Bom, de acordo com os especialistas, é ser consciente sobre as relações raciais da sociedade, reconhecer estereótipos, questioná-los, evitar palavras que tenham um cunho racista, combater o preconceito, a discriminação e as injustiças. Além, é claro, de aprender a valorizar a diversidade cultural do nosso povo, afinal de contas, somos um país plural. Respeito e inclusão são fundamentais para convivermos civilizadamente em sociedade. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa conversa em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, eu vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada. Nesse momento apareço no centro do vídeo. Tenho pele clara, estou loira, de vestido e blazer vermelho. E para falar sobre a importância do letramento racial, nós convidamos a advogada e ex-presidenta da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Ela também é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão e coordenadora regional da Associação Nacional da Advocacia Negra, Margarete Argemira de Almeida. Seja muito bem-vinda, Margarete, ao Toda Mulher de hoje. Obrigada, eu agradeço o convite, me sinto muito lisonjeada por estar aqui presente. Só para fazer a minha descrição, tenho cabelo cacheado, estou toda de preto, um escarpão transparente e alguns objetos dourados. E antes de fato a gente começar com esse bate-papo, que é super importante, a gente vai falar sobre letramento racial. A gente vai apresentar para vocês que estão aí uma reportagem especial produzida pela TV Assembleia, que vai tratar sobre esse jeito em que a forma como o racismo estrutural ele está assim, impregnado na população. Tem muita gente que usa termos racistas como se fosse algo natural e, infelizmente, resiste na hora de mudar, né, essa forma de falar, de se expressar. E a gente acompanha na matéria de Milena Dutra. A coisa tá preta. Ele é a ovelha negra da família. Essa negrinha não me respeita. O cabelo dela é ruim. É apenas uma inveja branca. Hoje é dia de branco. São expressões usadas no cotidiano da população brasileira, em que 56,1% é negra, de acordo com o IBGE. E se você já ouviu ou já usou uma dessas expressões, é hora de saber o que está por trás delas. O preconceito se revela de diferentes formas na sociedade, portanto, precisamos repensar aquelas frases ou expressões ditas como populares ou mesmo quando soam como uma simples brincadeira, na verdade, são frutos de uma construção histórica racista aqui no Brasil. Boa parte dessas falas nasceu no período do Brasil escravocrata, no século XIX, em uma sociedade carregada de discriminação e preconceito contra o povo negro. Quase 136 anos depois do fim da escravidão, elas ainda estão presentes no dia a dia. Uma sociedade que tem origem na Casa Grande de Senzala, sociedade brasileira, portanto, é uma estrutura toda impregnada de termos racistas, de ações racistas, e é preciso que a gente eduque principalmente a nossa juventude para que a gente tenha um futuro onde a gente possa evitar utilizar certas expressões e a gente aprenda que existem expressões com significado que você às vezes quer dar sem ser ofensivas, né, às pessoas em relação à questão do racismo. Mas basta conversar com algumas pessoas para compreender que ainda falta conhecimento e informação. Nem todo mundo concorda que as expressões são preconceituosas. Eu, se fosse preta, eu não me importaria, porque minha cor não ia mudar se me chamasse de branca. Mas como agora existe essa lei de dizer que não é para se dizer isso, porque é racismo, então eu ficaria calada para evitar um processo. São cultura de um povo, de uma tendência muito antiguíssima, né? Que a gente realmente sempre escuta. De ser preconceito,
não sei como eles encaram o que é preconceito na verdade, né? O teu direito acaba quando o de outro começa, então você não pode, não é porque eu sou negra, negada tem que chegar agora e me xingar, dizer isso, aquilo, não, você tem que saber me respeitar. A pessoa não pode, não é obrigada a gostar de ninguém, mas ele é obrigado a respeitar. A naturalização do uso faz com que muitas pessoas não reconheçam quão preconceituosas são essas palavras ou expressões por estarem há mais de um século presentes nos diálogos. Mas elas já têm nome entre os pesquisadores: racismo linguístico. Nós vamos ter palavras que desde a sua raiz são consideradas termos racistas, como por exemplo o termo mulata, que é derivado da palavra mula, para mostrar que assim como a mula é um animal híbrido, que não é nem o jumento nem o cavalo, as pessoas fruto de relações entre brancos e negros também seriam nem uma coisa nem outra, né? Assim como outras palavras como denegrir, que tem o sentido de difamar, de tornar ruim, que quando a gente vai ver pela formação da palavra, ela tem a ver com tornar negro. Então, tornar negro como sinônimo de tornar ruim. Por quê? Porque na nossa cultura, no nosso histórico de uma sociedade racista, tudo que é do negro é ruim. Então, tornar negro é tornar ruim. Quem já vivenciou a experiência de enfrentar falas racistas, desabafa sobre a dor do preconceito. Para a pessoa é normal, para a gente não é. Uma fala dói mais do que um tapa. E quando eu vivenciei racismo, foi muito dolorido, eu me senti culpada, eu chorava, porque eu ficava assim me perguntando, poxa, todo mundo é bonito e eu sou feia por ter o cabelo assim. Então, muita gente hoje em dia sofre disso e hoje em dia a sociedade impõe que isso é normal. Naomi está dentro de uma estatística que ainda não mudou. Pessoas pretas são as que mais sofrem com racismo no Brasil. Mais da metade dos brasileiros declarou já ter presenciado um ato de racismo. Os dados são da pesquisa Percepções sobre o Racismo no Brasil, realizada pelo IPEC e divulgada em 2023. Em março deste ano, a Associação dos Magistrados Brasileiros lançou nas redes sociais uma campanha para alertar sobre palavras que devem ser retiradas do vocabulário brasileiro como forma de combater a discriminação racial. Expressões como lista negra, que pode parecer uma expressão banal, ela está arraigada justamente dessa conjuntura em que o racismo estrutural foi concebido na nossa sociedade e que ele consolida e estrutura, como a própria nomenclatura diz, o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Então, a nossa sociedade, por muito tempo, foi pautada o desenvolvimento econômico a partir de uma lógica do processo de escravização de pessoas negras vindas da África e que aqui no nosso estado temos a terceira maior população negra do Brasil e é inconcebível que nós continuemos naturalizando essas expressões discriminatórias no nosso cotidiano. Moldar o vocabulário também é uma forma de combater o racismo que se manifesta muitas vezes por meio da verbalização e pode tomar caminhos que se encontram com uma série de outras violências. Desconstruir esse discurso é necessário e urgente, uma luta de todos. Às vezes você xinga querendo ofender e ofende. A mulher negra, ela chora porque aquilo dói. Dizer que tudo que é da população negra é ruim, tudo que é da população branca é bom. Justamente, é racismo. Bom, e vocês viram aí, infelizmente, como eu falei, tem muita gente que resiste, que prefere ficar em silêncio porque existe uma lei para puni-lo, do que, de fato, se conscientizar, compreender, entender que a outra pessoa precisa de respeito. Você viu aí, né, Margarete? Vi, e é muito interessante isso, porque isso parte da falta de letramento racial mesmo. A questão do letramento racial, além de ser algo político, tem também a ver com a educação antirracista. O porquê que não falar algumas palavras, que é cotidiano, muita gente cresceu ouvindo, né, seus pais, seus avós, e ao mesmo tempo em que eu sei que eu não devo falar, eu acho que eu posso continuar porque a pessoa que se sente ofendida não vai se ofender, na minha concepção, né? Porque não é ela que sente, Exatamente, né? A dor do outro, né, não tem como mensurar. E a partir do momento em que eu não sofro, eu acho que eu posso fazer que a pessoa não vai sentir também. Então, isso parte muito dessa ausência que a maioria da população brasileira, infelizmente, tem no letramento racial. Achar que tudo o que aconteceu no período da escravidão, com a abolição, se apagou e
todo mundo é igual a partir de 13 de maio de 1888 e não vale mais a pena falar, cobrar maiorias, né, que a gente sabe que ainda hoje, por mais que tivemos avanços, inegavelmente, mas ainda há muito que avançar. E aí tem uma resistência, como a própria matéria falou, a questão do racismo linguístico, né? Essa questão de falas, palavras, frases racistas, que muita gente tem dificuldade de entender o porquê que a gente não pode usar um sinônimo. Já que essa palavra é racista, por que não usar um sinônimo? Não vai ferir ninguém, não vai mudar o contexto, né? Mas muita gente ainda tem muita resistência. Tem resistência porque não tinha noção. Você falava que a pessoa era uma ovelha negra da família, estava falando como se ela fosse uma pessoa rebelde, não é? Que não respeitava algumas normas, então ela quebrava aquele, não queria obedecer, então era uma ovelha negra, como se o negro fosse sinônimo de rebeldia, assim como a palavra denegrir, que é para diminuir, e tem muita gente que ainda fala. E assim, quando a gente fala assim, olha, vamos ficar atento, né? Porque já a informação já está aí, a gente já acessa. Você falou que que a sociedade tem avançado, né? Mas como você mesmo falou também, o acesso a essa informação, a educação, né? Ainda é muito complicado. E como é que trabalha-se isso diante desse desafio de não ter ainda ter essa lacuna, né, na educação, para melhorar esse relacionamento e as pessoas pararem, assim, se conscientizarem? Qual é a sua... o que você acha que tem que ser feito? Certo. Desde 2003, a gente tem uma lei federal, que é a 10.639, que ela obriga as escolas a lecionarem sobre história afro-brasileira e a cultura também. Só que aí, quando a gente vai nas escolas, o currículo que trata da questão afro-brasileira, africana, é muito reduzido. Basicamente, a gente vê que tudo que fala do negro se resume à questão da escravidão. Então, como é que a gente pode mudar a mentalidade da sociedade se a gente só ensina algo que coloca o negro na posição de subalterno, na posição de escravizado, até mesmo a questão de como o negro ele é retratado naquela posição de submisso, né? Dificilmente se fala sobre como os negros lutaram pela sua liberdade, né? Tiveram esse papel ativo de revolta, aquilombar, né? O Quilombo dos Palmares é o mais famoso que se conhece, mas tiveram diversos quilombos, tiveram compra de alforria, a questão do próprio Luiz Gama, que foi um ex-escravizado que depois se tornou advogado, né? Naquela época ele não podia ser, mas ele advogava para conseguir a liberdade de outros escravizados. Então, assim, a história tem um termo muito interessante que os estudiosos da história usam, que é a epistemologia, né? A questão de se invisibilizar algumas histórias, sim, de matar algumas histórias. Geralmente então, quem conta a história é o vencedor, não é? Exatamente. E quem que se considera o vencedor era o senhor da Casa Grande, não é? Aqueles lá que lutaram contra a revolta, né, dos escravizados, né? Sobre essa mazela imensa, esse lado muito ruim da nossa história. Mas eles abafaram, já que eles eram donos da pena no sentido da escrita, não é? Aí a memória ficou por conta desse povo. Exatamente. Isso a gente vê com muita nitidez nas escolas, né? Quantos capítulos de Europa que a gente estuda, quantas revoluções europeias, quantas questões, né? Mas aí a gente tem a Revolução Francesa e Industrial, que são as principais. Só que ninguém fala da Revolução Haitiana, né? Que foi a primeira república de ex-escravizados fundada através de revoluções escravas. Então, assim, escravizados tomaram o poder e buscaram a sua liberdade de um país. E hoje, até hoje, sofre, logicamente, que não foi dado a liberdade de mão beijada. Só que é uma história que ninguém conta. Se perguntar a maioria das pessoas o que foi a Revolução Haitiana, pouca gente sabe falar. Às vezes a pessoa não sabe nem onde o Haiti está localizado. Então, assim, a gente tem um apagamento da história negra, tanto de fora como aqui do Brasil mesmo. Luiz Gama, que recentemente foi realmente reconhecido enquanto advogado, passou mais de 100 anos para que ele tivesse esse reconhecimento pela OAB mesmo federal, OAB de São Paulo. E aí, a partir do momento em que tem esse reconhecimento, a gente começa a buscar outros heróis negros que ficaram apagados na história.
Você falou do Haiti, aí tem o próprio continente africano, não é? Um continente de inúmeras potências, em todos os sentidos. O povo de África, da África, são pessoas... É um povo que é um povo forte, de lindas histórias. Há ainda esse apagamento, você sente que há essa deficiência no ensinamento da história da África nas escolas, apesar de tudo isso? Eles não estão cumprindo a lei? É isso que está acontecendo? Assim, de uma forma bem objetiva que eu pude vivenciar, até mesmo a gente reuniu um tempo com o Tribunal de Contas por conta dessa investigação, fiscalização em escolas. Não estão, porque ainda assim o currículo ele é muito eurocêntrico, é muito colonizado. Então, tudo que a gente vai ver, 90% é destinado à questão branca, né? A história de como os brancos narraram, a questão grega, a questão romana, e aí a questão negra é vista de forma bem reduzida, e às vezes até muito caricata, né? Tem muita questão de o negro dança, o negro, a questão muito cultural, da história mesmo. Folclore. Exatamente. Do exótico. Exatamente. E a questão africana que tu falaste, eu acho muito interessante porque a gente tem um poder que é a mídia, né? Que é visto quanto quarto, quinto poder, e na maioria das vezes era retratado o continente africano apenas as mazelas, a questão de ser um continente pobre, que tinha outra pessoa desnutrida, passando fome, tudo de ruim era retratado. Ele foi saqueado, obviamente, né? A colonização ela foi saqueadora, só que ainda é um continente muito rico. Tanto é que até hoje as potências mundiais brigam por estar dentro do continente africano, novamente saqueando os recursos naturais, que é o petróleo, os gases naturais, as pedras preciosas, que é muito forte no continente africano. Então é um país riquíssimo, que infelizmente a colonização não permitiu que fosse, né, usar toda essa potência. Essas narrativas, elas são combustíveis para esse racismo estrutural, que a gente vê hoje de uma maneira mais óbvia, né, na sociedade, porque se fala mais sobre ele. Mas qual que é o impacto disso na vida de uma criança, já que esse ensinamento ele tem que vir para a escola e existe lei para isso, Margarete? Certo. Eu entendo que tem um impacto tanto para a criança branca, que pode estar fazendo, né, esse racismo contra uma criança negra, porque são duas pessoas que vão sair lesionadas. Obviamente, quem sofre talvez leve sequelas de não se achar competente, de não achar que pode. A questão do cabelo é muito simbólica para a população negra, porque antigamente a gente tem um padrão, né? Sempre foi visto na TV mulheres brancas, cabelos lisos. Então, o que a criança, quando vê, né, só tem isso de bom. Essas pessoas geralmente são ricas, são bem-sucedidas. Então, eu quero ser parecido com aquela pessoa que é bem-sucedida. Então, cobrança do padrão de beleza. Exatamente. Aí, quando vai para a escola e só vê a questão do negro enquanto escravizado, a criança negra não vai querer ser parecido com aquele que está sendo torturado, sofrendo, passando fome, tendo que trabalhar para o outro. Então, isso é tão importante porque a gente precisa ver pessoas parecidas conosco, mas que têm uma representatividade maior do que aquela que foi colocada. Então, as posições sociais, né, da sociedade foi delimitada no período da escravidão, em que o negro era visto enquanto inferior e o branco enquanto superior. Se a gente não começa a desconstituir isso, né, através do letramento racial, da educação antirracista, a gente ainda mantém essas estruturas, essa nova roupagem, né, do que foi a escravidão através do racismo, e as crianças continuam não querendo ser negra, continuam querendo ser o outro, porque acham que ser branco é melhor. E, infelizmente, na nossa sociedade, a gente sabe que tem um privilégio branco. Então, às vezes, a gente queria realmente ser tratado igual uma pessoa branca. Porque a gente quer ganhar os melhores salários, quer ganhar a melhor educação, quer ganhar mais destaque, não tem que sofrer tanto, né, com as políticas, porque o próprio Estado, ele também é racista, né, o racismo institucional, que é feito pela instituição do Estado. Então, a partir do momento em que uma educação pública ela não pode ter qualidade, eu estou ferindo quem está usando. E a maioria das pessoas que utilizam a educação pública são pessoas periféricas, que na sua maioria são pessoas negras. Então, assim,
essa questão do letramento racial não tem como tratar questões da sociedade social isoladamente da racial. Tudo se interliga, porque tudo leva a isso. Certo. Então a gente vai fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente torna a falar sobre essa questão do letramento racial, da importância e falar sobre essa coisa da representatividade, o quanto ela é essencial na vida das pessoas, de quem está nos vendo, de quem está na escola, em todos os momentos da vida. A gente volta já já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje a conversa é sobre um tema urgente, letramento racial. E eu converso com a advogada Margarete de Argemira de Almeida. Margarete, a gente estava falando sobre a importância do letramento racial, mas antes eu quero fazer uma ligação entre o tema da mulher, né, sobre esse universo aí que a mulher, ela também, né, durante muito tempo, foi alguém que ficou ali em segundo plano, sem direitos. O espaço definido para a mulher sempre foi o doméstico, né, e isso é uma conquista que é muito recente também das mulheres, né, pelo voto, direito do voto, direito à participação política, o direito sobre a sua vida, sobre o seu corpo, não é? Mas quando a gente toca nesse assunto, a gente sabe que para a mulher negra, o machismo e o racismo são crueldades, né? De que forma afeta? Você já foi vítima de situações assim, só para deixar o teu, né, um pouquinho do teu exemplo? Sim. A questão de ser mulher e negra, a gente sempre fala que são dois tipos de discriminações que podem vir ao mesmo tempo. Então, na maioria das vezes, a advocacia, né, todo mundo sabe que é uma profissão que os homens iniciaram, assim como a maioria, obviamente, né, os homens brancos dominando, e ainda hoje domina. Então, assim, na área de atuação, às vezes eu chego, eu sou a única mulher da sala. Então, ainda assim, e por ser vista enquanto uma pessoa jovem, né, essa fisionomia de jovem, às vezes a pessoa acha que passa uma certa inexperiência, as pessoas tendem a querer ensinar pra gente como é que a gente tem que fazer. Ah, não, doutora, não é melhor por ali? Né? Aí é questionável. Até as pessoas que contratam homens acham que outros homens falando do nosso trabalho têm maior peso, relevância do que a gente que está vivenciando, consegue ter mais acesso. Então, assim, diariamente a competência é questionada. Diariamente a gente tem que também posicionar enquanto não ser vista enquanto uma pessoa que pode ter algumas liberdades, a questão de ser mulher, ser hipersexualizada também por ser negra. Então, assim, às vezes a gente tem que dar corte, porque às vezes tem gente que chama a gente para sair, lugares que não dá. Assim, realmente, todo tempo, é muito interessante que as pessoas questionam, mas a gente tem todo o tempo se posicionar que ali é profissional, que não vai ter margem para o pessoal ou algo além. Então, assim, ser mulher e negra torna que alguns espaços dominados por homens, a gente tem, às vezes, visto uma armadura mesmo, assim, tornar algumas atitudes até muito mais masculinas, ser mais fechada, não ficar sendo tão gentil, para que as pessoas não achem que tem liberdade de fazer o que quiser. Né? Aquela velha mania de achar que tem direito no corpo da mulher, de opinar sobre a vida da mulher. Ainda tem a história do racismo reverso, né? Tem gente que... mas eu também estudei em escola pública, mas eu também, assim, as dificuldades são escalas, né? E a gente tem que procurar se colocar no lugar do outro. Tem muito, você já presenciou muita coisa assim? É interessante essa questão do racismo reverso, porque é algo que não existe, mas a pessoa que agride criou esse termo para dizer que também está sendo agredido, então por isso o outro não deveria ter tanto direito, não poderia falar tanto. Então, eu, quanto branco, sofro racismo. Não existe, gente, porque racismo depende da questão do poder. Então, os brancos até hoje estão dominando, então estão na posição de poder. Então, pode ser que talvez alguns anos pode inverter, mas enquanto os brancos ainda forem predominantes na questão de ter a ocupação do poder, de subrogar o outro,
não vai ter racismo reverso. Mas tem gente que insiste, né? Deu para aprender, gente, pelo amor de Deus, esse negócio de racismo reverso. Por favor, bora acabar com isso. Vamos procurar aprender um pouquinho mais. E por falar em aprender, o que é essencial dentro do letramento racial? O que é básico, na verdade? Certo. Assim, basicamente, a gente tem que começar... As pessoas que são brancas, elas se eximem de falar de racismo porque acham que não é com ela, então não tem a questão do lugar de fala. Só que ter lugar de fala para falar enquanto uma pessoa que sofre e uma pessoa que faz, são dois lugares de fala diferentes, entende? Então, assim, a pessoa que é branca, ela tem que entender que ela tem privilégios. Tá? Por mais que muita gente fale, eu não escravizei ninguém. Tá, mas teus ancestrais escravizaram e hoje tu é beneficiado por isso. Então, como é que eu vou ser antirracista? Porque não adianta, né? Como já foi falado diversas vezes, não adianta não ser racista, tem que ser antirracista. Porque se eu vejo alguém sendo racista e não falo nada, fico tranquilo, eu estou compactuando com um sistema que me privilegia, entende? Então, assim, entender a branquitude, entender os privilégios, entender por que o negro ele sofre mais e que não é algo de mérito ou algo de sorte, porque foi algo realmente estrutural, algo histórico. Também entender de que o racismo ele não acabou com a abolição da escravidão. Né? Pelo contrário. A gente vê aí a escravidão contemporânea, não é? A gente estava conversando ali, que, gente, absurdo. Exatamente. É um absurdo. Aí você vai ver quem é que está ali sendo... são as pessoas mais vulneráveis, a maioria é negra, da população negra. Então, assim, acaba que há uma relação com esse tratamento. A própria uberização dos serviços também, você está tirando os direitos e onde a população negra mais sofre, sem direito, sem emprego, sem acesso à educação e ainda sofrendo com racismo, não é? Exatamente. Entender que a abolição da escravidão, ela não apagou tudo o que aconteceu na história, pelo contrário. A gente tem um processo da abolição que colocou os negros à margem da sociedade. Então, ninguém fala que o Brasil começou a imigrar, chamar imigrantes da terras, da cotas, né? A primeira cotas que existe no Brasil, que é um tema polêmico, foi para pessoas europeias virem para o Brasil para embranquecer o país. Então, assim, o negro, quando ele é abolido, né, é liberto, ele não tem trabalho, não tem lugar para dormir, não tem onde se alimentar. Então, ele começa a ser jogado à margem da sociedade. Então, a questão da escravidão moderna, contemporânea, ainda é vestígio disso. Porque a maioria da onde está, né, o escravizado contemporâneo são em lugares onde tem a questão de trabalho escravo rural, mesmo, questão de madeira, extração de minerais, e tem a questão doméstica, que também é muito forte. E o termo doméstico vem justamente também da escravidão, que é as mulheres, os negros, né, os escravizados, que eram da casa. Então, eles eram chamados de domésticos, porque eles foram domesticalizados para estar ali dentro. Então, assim, a gente tem a questão do Uber, é muito interessante tu ter falado, porque, de fato, Uber é uma questão informal, que aí as pessoas vão falar, mas tá porque quer. Não é. Se a pessoa não tem questão formal, um emprego formal, ela não pode morrer de fome. Ela vai ter que procurar alternativas para sobreviver, né? Porque a gente fala que, às vezes, a pessoa não está vivendo, ela está sobrevivendo. De fato, e não só tem pessoas negras trabalhando nesse sistema de terceirização, de uberização. A gente sabe que pessoas brancas também participam disso, infelizmente é um sistema que subtrai os direitos. Mas a gente vê, a maioria são pessoas negras, sim, que não têm um emprego, não tiveram acesso a uma educação formal, não tiveram oportunidades e estão vivendo numa vida assim ainda. Aquele caso daquela mulher que açoitou, né, o entregador, acho que no Rio de Janeiro. Foi. Exato, aquilo foi chocante, gente. Ali é só um reflexo de tudo que acontece e que a gente não vê toda hora, porque não é da nossa vivência, mas acontece todos os dias. Por acaso alguém filmou e mostrou e viralizou aquela cena.
mas eu mesma já presenciei uma situação, né, em que a gente fica revoltada com o comportamento do outro para ofender a pessoa de uma forma gratuita. Então, assim, será que não está na hora da gente se conscientizar, né, sobre essas palavras? E qual que é a tua dica para as mulheres, para as pessoas que estão assistindo o programa, para mudar esse comportamento, Margarete? A primeira é assim, se alguém, ou um negro, diz que não gostou de alguma fala ou se sentiu mal, às vezes, assim, né, eu posso não achar que foi errado, mas não bora revisitar isso, parar de falar. E também, a segunda é educação, gente. Inegavelmente, a minha mãe falava, minha avó falava que a educação é a base, é o que muda, e de fato, não adianta a gente tentar se policiar sem entender o porquê que deve se policiar. Não adianta a gente dizer que algo é racista, mas eu não consegui entender por que isso é racista, porque eu não consigo alterar outras salas, porque se eu só digo que a palavra denegrir é racista, mas continuo falando tantas outras palavras racistas, porque eu não entendo todo o sistema, não entendo como é que tudo se gerou, vai ser apenas uma mudança que não vai ter uma mudança de fato, né? Não vai ser uma mudança mesmo geral. Então, assim, a gente precisa mudar internamente para poder mudar o mundo. Não adianta eu dizer que eu sou contra o racismo, mas eu continuo tendo práticas racistas. Não consigo educar os meus filhos, meus familiares, não consigo educar meus amigos. Muita gente tem medo de falar para algum amigo que ele está sendo racista, como se isso fosse o fim do mundo. Mas a gente tem que entender que o racismo é estrutural. Inconscientemente, pode sim que as pessoas sejam racistas, mas a partir do momento que toma consciência, já não é mais admitido. De fato, você deu uma aula aqui, pelo menos dicas, né? E eu acho que a gente tem que abrir o coração da gente para aprender, né? Acho que a vida é um aprendizado constante. A gente não pode ter medo só de ser punido pela lei, porque existe uma lei, e a lei existe justamente para essas pessoas que se negam, né, a respeitar o outro, a entender que o outro tem direitos, e o direito, como disse uma das participantes da entrevista, o direito da gente acaba quando o do outro começa. Eu queria te agradecer, Margarete, sua presença ao Toda Mulher, dizer que a gente está aqui à disposição, né? Sempre que você tiver pautas como essa, temas como esse, pode trazer para a gente que a gente conversa mais. Desejo boa sorte também. E agradecer também a vocês que estão acompanhando Toda Mulher desta quarta-feira. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o nosso próximo encontro.